Uma das empresas mais pedidas por todos os investidores, que na verdade vive alguns anos de altas e baixas. Mas o que será do futuro da JBS? É nesse vídeo aqui que você vai entender todas as suas operações e quais são os seus principais horizontes e desafios para o futuro. Então assista esse vídeo até o final. O mesmo acordo de sempre, se eu conseguir agregar valor e conteúdo para você, você vai me retribuir aqui com uma inscrição no canal e um like, porque é assim que você ajuda o meu canal a ganhar cada vez mais importância no mundo dos investimentos. Então, conto com você. A JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, sendo que alguns segmentos ela é inclusive a líder mundial. Mais interessante porque hoje o portfólio de produtos da JBS é realmente muito amplo. Ela atua desde carnes in natura até congelados. Além disso, ela também atua com algumas outras linhas de produtos de maior valor agregado, aqui destacando a própria parte de algumas marcas mais premium e também alguns outros produtos preparados e também processados. Além disso, recentemente, a gente também já consegue ver o movimento da empresa rumo a uma nova linha de produtos que vem ganhando realmente muitos adeptos, que é a linha vegetariana, e assim completando cada vez mais o seu portfólio, que já é muito interessante. Além disso, a JBS hoje tem marcas de alto renome, que a gente pode citar a própria Friboi e também a Seara, duas das líderes do nosso mercado brasileiro. Além disso, a rede de clientes da JBS é realmente de dar inveja em muitas empresas, isso porque ela tem contato direto com mais de 275 mil pessoas e empresas que fazem distribuição de seus produtos. Isso tudo em quase 200 países ao redor do mundo. Realmente uma operação muito forte. Isso porque a empresa não só vende para os grandes players, as grandes empresas, mas também ao pequeno varejista e atacado, vendendo inclusive para hotéis, restaurante, fashion food, todas essas operações que levam sim alguma parte dos produtos que são comercializados pela companhia. E o objetivo da empresa é que logo no curto prazo ela tenha pelo menos 10 marcas que consigam entregar um faturamento anual acima de $1 bilhão. Hoje, juntando as suas principais operações, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países, a JBS realmente tem uma escala diferenciada. Isso porque ela consegue abater 80 mil bovinos diariamente, 14 milhões de aves, 115 mil suínos e 100 mil peças de couro. Realmente uma escala difícil de ser replicada. E hoje, grande parte da sua produção, do seu faturamento, vem do exterior, que compõe cerca de 85% do total do faturamento da JBS. Os outros 15% vêm da sua operação aqui no Brasil. Aqui já tem uma característica um pouco diferente, porque também os custos da empresa também são baseados em dólar, principalmente aqui a parte bovina, já que a empresa não é integrada, ou seja, ela precisa comprar o gado de outros fornecedores, não mesmo dela. Então todo esse custo também é baseado no dólar. Da mesma forma, a ração utilizada para tratamento dos suínos e também dos aviários também são baseados em dólar. Então por mais que ela tenha uma exposição em dólar no quesito faturamento, vendas, ela também tem uma exposição no fator custo. Então acaba que uma coisa beneficia e acompanha a outra. O Brasil, inclusive, nos últimos anos, aumentou muito o volume de exportação de carne, principalmente bovina, para o restante do mundo. E esse fator aqui se deve a dois principais pontos. O primeiro deles é o fator de aumento de produtividade e o segundo, a redução dos custos. Digo isso porque hoje o Brasil tem vantagens competitivas que realmente fazem toda a diferença nesse cenário de alimentos processados aqui no nosso país. O primeiro desses fatores está relacionado ao potencial de crescimento da produção aqui no Brasil. Isso porque, por mais que o nosso país já seja o principal em termos de rebanho comercial de gado de corte do mundo, a gente ainda tem espaço para crescer muito, porque nós temos muitas terras rurais, áreas rurais, que pode ser dedicada à atividade de agropecuária, por isso o volume de produção realmente pode ser muito maior no futuro. O segundo ponto relaciona-se também a esse primeiro, mas aqui sob uma outra óptica. Isso porque os gados que são cultivados em pasto têm uma menor propensão realmente a transmitir doenças, principalmente a doença da vaca louca. A gente sabe que isso realmente não é novidade no mundo. Alguns países já enfrentaram esse problema no passado, embora o Brasil tenha essa maior proteção, até mesmo pelo fator de pastoreio que os gados são cultivados aqui no nosso país. Além disso, também reflexo no sistema de pastoreio, a gente vê que hoje a nossa carne ela tem uma menor gordura do que as outras em outros países. Além disso, o Brasil não utiliza de hormônios, o que faz com que as carnes tenham mais aceitação no mercado internacional a preços mais reduzidos,
até mesmo porque a aplicação de hormônios é um sistema caro, principalmente se tratando de uma grande escala. Porém, esse mercado também tem riscos. E o primeiro a gente já inclusive adiantou, que é o fator de doença. Então vira e mexe, sempre explode aí uma notícia de algum vírus, seja aviário, suíno ou bovino, que afeta algum país mais especificamente. Como a gente já disse, o Brasil ele ainda é um pouco mais protegido em relação a isso do que os outros países em relação ao mundo. Porém, ao mesmo tempo, a JBS não tem operação somente no Brasil, o que pode sim fazer com que a empresa esteja exposta a esse tipo de risco no futuro. Porém, as barreiras comerciais que geralmente acontecem quando algum tipo de doença ou surto acontece, não se refere somente à barreira sanitária. A gente já viu que no passado recente que Estados Unidos e China estavam brigando por posições comerciais. Isso tudo também afeta o próprio preço e o próprio comércio mundial de carnes. Então, a barreira comercial aqui existente ela é muito mais ampla do que a própria barreira sanitária. Ela também envolve todo um contexto político e, infelizmente, a JBS também está inserida nesse contexto, principalmente porque lá nos Estados Unidos a empresa tem uma atuação bem grandiosa. O segundo risco principal que a JBS enfrenta é o risco da governança corporativa. Aqui vou deixar um gráfico do Joesley Day, que foi realmente um dia que abalou completamente o mercado financeiro, já que os executivos da empresa entregaram material realmente explosivo em relação à política brasileira. Porém, esses executivos não foram totalmente afastados do quadro da JBS. Inclusive, o Wesley Batista continua à frente da diretoria e também do conselho de administração da empresa. O que, por consequência, nós não sabemos até quando a JBS melhorou as suas boas práticas de governança corporativa, o que ainda assim traz muito risco em relação aos investidores que não gostam de investir em empresas que já tiveram problemas de corrupção no passado. Já o terceiro risco, que merece destaque aqui da empresa, é o fator aquisições. Isso porque a gente vê historicamente que a JBS é uma empresa sim que gosta de fazer crescimento inorgânico, comprando realmente outras operações, sejam essas operações no Brasil ou também no exterior. Então, o primeiro desafio inerente a empresas que gostam de crescer via aquisições se deve ao choque de culturas. Muitas vezes, as empresas que compram outras empresas não conseguem absorver umas às outras de maneira ideal. Então, se era para ser uma aquisição que gerasse valor aos acionistas, muitas das vezes acontece exatamente o contrário, porque uma empresa não consegue se adaptar ao molde de trabalho da outra. Isso acontece com muita frequência, inclusive. E isso ainda fica mais grave porque várias das empresas adquiridas pela JBS são de outros países. Inclusive, recentemente, ela fez uma aquisição de uma empresa europeia. Então, acaba que até mesmo o sistema de produção é muito diferente em várias partes do mundo, o que também é mais um fator que pode atrapalhar o choque de culturas entre as duas empresas envolvidas nessa aquisição. Além do mais, é importante ressaltar o seguinte ponto. Para uma empresa fazer aquisição de outra empresa, ela precisa ter uma estrutura de custo de capital realmente muito desalavancada, que ela tenha dinheiro para fazer outras aquisições, porque isso realmente envolve uma quantia financeira muito alta. Então, quando as empresas têm altas dívidas, elas não conseguem fazer várias aquisições. E isso aqui é um ponto importante para a JBS, porque no seu passado, nos últimos 10 anos, ela já chegou a negociar a sua dívida líquida sobre o EBITDA ao redor de 9 vezes. Realmente uma empresa altamente alavancada, e isso impedia a sua principal alavanca de crescimento, que havia aquisições. Parece que esse problema agora foi resolvido, embora a gente não saiba se no futuro a empresa vai ter condições de permanecer nesse mesmo nível atual de endividamento, que hoje gira ao redor de 1,6 vezes o EBITDA. E não para por aqui. Nos últimos resultados divulgados pela empresa, a gente vê também outros pontos positivos. Um crescimento de 30% na sua receita líquida e também um aumento tanto no seu ROIC como também na sua margem líquida. Ou seja, os indicadores de lucratividade e rentabilidade estão acima da sua média histórica, mais uma vez evidenciando que a empresa está sim no caminho certo. Mas muito cuidado, por mais que seja uma empresa que atua em um setor não cíclico, que é o setor de alimentos, a JBS ainda assim tem dificuldades em manter uma consistência em seus resultados. Então, por mais que ela pareça, sim, ter encontrado um caminho de sucesso para o seu futuro, a gente ainda tem que ficar bem atento se isso vai ser recorrente e consistente ao longo dos anos. Essa é a única maneira da gente conseguir realmente ver com clareza se é uma empresa que consegue crescer e criar valor para os seus acionistas. Já em termos de preço, a gente vê que hoje a JBS negocia a um EV sobre EBIT na casa das 6 vezes, realmente bem abaixo do que também já foi no passado, mais uma vez impactado por esse resultado muito forte que ela vem tendo nos últimos semestres. Então isso acaba impactando para o preço da empresa. Inclusive, esse múltiplo de preço EV sobre EBIT,
ele reduziu muito por dois principais fatores. Primeiro, a desvalorização cambial, já que agora o EBIT da empresa realmente cresceu muito, isso acaba impactando positivamente esse indicador, e aliado a isso, a alavancagem da empresa também diminuiu, o que acaba também jogando esse indicador para baixo. Então são dois fatores principais que culminaram em um EV sobre EBIT abaixo da sua média histórica. Aqui não é interessante de fazer abordagem sobre outros múltiplos, principalmente aqui o preço sobre lucro, porque esse é um indicador que sofre muitas interferências pelo fator dólar. Então é preferível a gente olhar para a operação em si e não para o próprio fator de lucro. É mais interessante olhar pelo EBIT. E agora chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha gostado do conteúdo e caso sim, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque é assim que você consegue proporcionar crescimento e a remuneração para o meu trabalho. Então eu agradeço e espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado!